Lucas 5, versículo 39. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Os religiosos, os fariseus, estavam continuamente pressionando Jesus sobre a lógica que Jesus operava, e os discípulos dele estão questionando sobre jejum, E é como se eles estivessem questionando, eles não conseguiam aceitar o fato, de alguma maneira, de que eles... está todo mundo jejuando e os teus discípulos estão, tipo assim, se alegrando com o Messias. E Jesus usa essa expressão do vinho, amém, que alegra o coração. Então os discípulos estão... Amém, imagina como devia ser andar perto de Jesus. Devia ser uma benção. E os fariseus começavam a questionar a lógica e o estilo de vida desses discípulos. E Jesus diz assim, quem bebeu o vinho velho, ele nunca vai querer o novo. Porque a única referência que ele tem é o velho. Ele nunca experimentou o novo. Então o velho é o máximo que ele tem. Por que esse mundo atrai muito as pessoas? Porque as pessoas não experimentaram o que Deus ia oferecer. Então eles acham o máximo esse mundo. Me lembro quando um dos primeiros carros que os meus pais tiveram era sem ar-condicionado. Acho que era um luxo, o ar-condicionado no carro era luxo. E você não sabia o que era ar-condicionado. Então era o máximo. Então, existe uma sabedoria de Deus aqui nesse versículo. Se você nunca experimentou de algo melhor, você não tem referência. Então, você fica com o pé atrás para testar. Para quê? Eu já tenho algo. E o reino, as coisas de Deus seguem esse princípio. Por que me consagrar a Deus? O que Deus pode fazer que vai melhorar a vida que hoje eu tenho? E olha o que Jesus está dizendo. O vinho velho é excelente. Amém. Eu tenho aqui meus problemas, meus desafios, mas se Deus puder me ajudar aqui. Mas a falta de experiência em algo melhor faz você se fincar em algo inferior. Então, o que a gente dizia é o seguinte, e você, depois você, eu me lembro que daí veio o ar-condicionado, aí você dizia assim, como é que você consegue sobreviver sem o ar-condicionado? E aí você vê algumas pessoas que ainda tinham, e que nem nós, todo mundo passa por um processo, mas ainda não tinham ar-condicionado, e você olha e diz assim, e a pessoa está feliz com o jeito que está, e aí você pensa assim, é porque ainda ela não experimentou, porque o dia que ela experimentar, ela vai querer vir para cá. Então é melhor nem falar, deixa assim. Você não fala de coisas que a pessoa não pode conquistar, ela está feliz. Domingo passado, ou fim de semana passado, a nossa cidade passou por um amém. Foi algo anormal que nós experimentamos e que por alguma razão afetou a região toda, toda a região metropolitana e mais. E tem gente ainda sofrendo as consequências disso. Amém? Nós precisamos. Você se condói com as pessoas porque algumas coisas são fáceis de administrar, outras são mais complicadas. Mas é um desafio. Nós nos expomos a algumas fragilidades na cidade. Então, nós
lá na minha casa, nós ficamos praticamente 3 dias sem energia. Ok? 3 dias sem energia. 14 andares. Então nós planejamos. O que você planeja? Quando você vai descer 14, você já aproveita, faz tudo o que tem que fazer, para não precisar ficar no sobe e desce. Amém? Então, aí você, imagina, a nossa geladeira ficou desligada por 3 dias. Você não tem geladeira. Quando falta energia, as estações de abastecimento de água também não têm energia, aí não pode mandar. Então nós tínhamos a água que estava na caixa d'água. Graças a Deus, tinha várias pessoas que resolveram sair da cidade, então a gente sobreviveu com água, mas um dos locais próximos nossos já estavam sem água. Então, imagina sem água, porque você não tem a bomba para mandar para a caixa d'água lá em cima. Então, sem água, sem energia, sem elevador, sem geladeira, sem água quente, sem aquecimento, sem lavar roupa, sem isso, sem humor, sem conforto, sem paciência, sem tudo. Amém? Só que o que acontece? E aí eu comecei, eu, na verdade, começo a conversar com Deus e algumas coisas. E aí você começa a ver quanto mais duradouro é o tempo, a nossa habilidade de nos adaptarmos. Aí você vê que você não tem internet, você não tem como carregar celular, você se isola do mundo, aí você descobre que no carro você pode carregar, aí você desce dessa forma, você joga dessa maneira. Então, o que acontece? Você vai adaptando. Aí você descobre que pode tomar banho em outro lugar. Meu filho estava ali, pronto. Eu vou para um hotel, pegar o hotel mais caro da cidade, vou para um hotel. Estava prontinho para bater o pino. Ele diz assim, me avisa quando voltar. Lembre-te de ti, quando entrares de nós, quando entrares no paraíso. Então, o que acontece? Você adapta, até o ponto onde você se acostuma e começa a viver essa vida com carências, necessidades, limitações, sem isso aqui, mas você dá um jeito e começa a viver. Essa é a vida cristã. Você adapta, ajusta, justifica, explica, faz, mas você vive essa vida sem Deus. Com carências, sem energia, sem comida, sem poder, sem paz, sem clareza, sem visão, sem conhecimento, mas o ser humano ele consegue se adaptando, e daqui a pouco ele consegue sobreviver um tempo enorme, sem as necessidades básicas, porque daqui a pouco você acha meios. Mas o que acontece? Olhando agora de trás para frente, antes de haverem essas evoluções na nossa vida, é assim que nós vivíamos. Então, uma das piores experiências, ou piores histórias, eu acho que eu posso lembrar, é os nossos avós dizendo como eles tratavam os dentes e arrancavam os dentes. Amém? Subiam na cadeira, se fosse necessário, para apoiar o pé ali. Então, o que acontece? A minha palavra, o meu primeiro ponto nessa manhã, se você nunca experimentou, você administra, amém? Você não sabe que pode ser feito diferente. No meu caso, ou no caso de muitos nessa cidade, nós tivemos a experiência
do que é ter uma vida com os confortos, a energia, o poder, que às vezes a gente assume que é normal, mas você vê como falta depois. E aí você olha para trás, e mesmo assim, o que acontece, é interessante, o que acontece na nossa vida, do ser humano, a escassez ou a limitação de certa coisa faz você criar mecanismos que você vai adaptando e vai dizendo assim, tá bom assim. E o tempo vai passando. O que acontece? O tempo passa, o véu, a glória do Senhor vai se esvanecendo. Você perde a noção de quem Deus é, do que Ele é capaz, e você acaba dizendo que o Egito é melhor, que tem panela, porque você adaptou de tal maneira a tua vida sem Deus, de tal maneira você se adaptou a uma vida sem Deus, que você não vê razão para ter Deus contigo. O ser humano, esse é o estado do ser humano. Some-se a isso, o mundo tenta replicar, reproduzir o Éden para nós. Com a luz, com o brilho, com o som, com a comida, com a imagem, com o entretenimento, com o conforto, com a dívida, que você pode fazer o que quiser, com compras, com acesso, com tudo. Ele reproduz e diz para você, olha só, quem precisa de Deus? E aí nós dizemos assim, o que Deus pode agregar a mais na tua vida que nós não temos a oferecer? E aí você diz assim, é verdade. Você não precisa buscar a Deus, você tem. Amém. O objetivo do inimigo é só isso. Ele vai fazer tudo o que for necessário ao teu redor para dosar e embotar a tua mente a chegar à conclusão que você consegue viver sem Deus na terra. E ter uma boa vida. Eu tenho uns desafios, né? Graças a Deus que eu tenho um plano de saúde. Às vezes não tem leito, mas eu tenho, graças a Deus, né? Eu consigo trabalhar e faço. Você começa a justificar coisas, a explicar e a montar uma explicação, uma lógica na tua mente, que o ponto é o seguinte, na verdade, pastor, o que Deus pode fazer? Eu até entendo que Ele é poderoso, pode dar uma melhoradinha. Mas Deus, tipo assim, por que buscar a Deus de todo o coração? Esse é o estado de engano que as pessoas têm, porque elas têm uma capacidade de se adaptar e justificar até um certo ponto de gostar da sua situação, porque elas têm controle, elas administram, elas se sentem, e elas perdem o gosto, perdem a referência. O véu, a Bíblia fala que o véu cegou ao ponto a Bíblia fala que eles, como um véu, eles somente quando alguém se volta para Deus, que eles enxergam a glória de Deus. E aí, eles são transformados. Então, analisa o mundo. Por que as pessoas não põem Deus em primeiro lugar na sua vida? Amém. Porque na cabeça das pessoas, eles dizem assim, o que Deus pode melhorar a minha vida? É só isso. Porque eles foram
seduzidos, enganados, embotados, trabalhados por um sistema, iluminados, agraciados, entregue coisa, liberado de uma maneira e montou, e é uma réplica mesmo, uma réplica do paraíso, onde você vive, você tem as suas dificuldades, mas você consegue vencer, você tem os padrinhos, você tem as mãos que você consegue, amém, você tem um carro para abastecer, para carregar teu. E aí você esquece, e uma das coisas interessantes, o ser humano vai esquecendo as referências. Então, quando a palavra de Deus instruiu ao povo de Deus sobre a Páscoa, ele diz assim, faz isso todas as gerações, porque vocês vão esquecer. Vocês vão experimentar um grande livramento na vida de vocês, de salvação, mas vão esquecer. Vocês vão ser salvos e depois vão esquecer da salvação. É isso que Deus faz. Vocês vão ser salvos por um grande livramento e uma obra da cruz, mas depois vocês vão andar no mundo e vão se esquecer da salvação e do que Cristo fez por vocês. E vocês vão continuar vivendo nos seus caminhos. E aí a palavra de Deus assim, toma a ceia regularmente para manter vivo no teu coração, não te esquece da onde tu veio, o que Cristo fez e a obra gloriosa da cruz. Então, você aviva o dom e as coisas de Deus, porque o mundo quer cegar e apagar essa lâmpada. Então, o que acontece? Você entrega a tua vida para Deus, Ele é tudo na hora do aperto, Ele vem e intervém na tua vida, e daqui a pouco você diz assim, esquece. Começou no Espírito, aperfeiçoa na carne, e aí você está vivendo a tua vida. Não entendo para que ler a Bíblia, orar, ir na igreja. Para que ir na igreja? O que eu ganho indo na igreja, pastor? A minha vida eu estou aí, né? Não agregou nada. Já vivi 20 anos na igreja, não agregou nada na minha vida. É isso que passa na cabeça das pessoas, porque fé, o conceito de fé está diretamente ligado com galardão, com recompensa. Fé não faz sentido nenhum. Fé não é uma coisa que você vive para Deus, simplesmente para viver. Eu vivi uma vida íntegra, santa. Amém. Fui até inclusive eu dediquei a minha vida num mosteiro. Fé implica galardão, recompensa, semente, colheita. Amém? No momento que você decide viver para Deus, é porque você sabe que a vida de Deus tem muito mais a oferecer do que essa vida tem para oferecer. É só isso que faz você viver para Deus. Amém. O que faz você viver para Deus, como nós estamos dizendo, nós não temos o conceito da bondade do Senhor. Nós não temos o conceito da bondade do Senhor. Porque se nós soubéssemos como Deus é bom, você ia buscar o reino de Deus para ter acesso à bondade do Senhor. Então, onde nós estamos indo? O inimigo embota de tal maneira a nossa situação, e ele trabalha com o nosso coração, e ele mente conosco, e ele fala assim, e as pessoas dizem assim, não faz sentido nenhum viver uma vida para Deus. Porque não agrega nada na minha vida. O que eu consigo fazer, eu consigo fazer. Então, eu queria usar essa ilustração para começar. No meu caso, essa ilustração ela tem certas dificuldades para o meu ponto, porque eu experimentei da bondade de ter uma vida com os seus confortos, da energia, da luz e tudo mais, e aí fiquei 3 dias sem experimentar. Então isso me afetou, mas se começa a demorar muito mais tempo, eu ia me adaptar. Nós temos essa capacidade. A diferença no reino de Deus é que nós nunca experimentamos a bondade do Senhor. Essa é a única diferença. Revelação da bondade de Deus está sempre na nossa frente, nunca para trás. Você nunca viu o que Deus quer fazer na tua vida. Não é que você viu, experimentou, não gostou e está voltando. Não, você nunca viu o que deu. Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram. O que Deus vai fazer na frente? O plano de Deus para a nossa vida está na nossa frente, não está atrás. Você nunca testou ela. Então você não tem referência, e essa é a razão, porque Jesus disse assim, você nunca experimentar do vinho novo, você não sabe o que é bom, você gosta do velho. Amém. O velho é excelente, a minha vida é excelente. Mas você não sabe a vida que Deus tem para ti. Eu sei, pastor, porque eu ouvi fulano. Não, você não sabe a vida que Deus tem para você. E a prova que nós não sabemos e não temos revelação da vida que Deus tem é a nossa mornidão na nossa devoção a Deus. Essa é a prova. Porque se você soubesse o que Deus tinha, você vendia tudo e ia atacar, porque Deus é maior. Não há ninguém como o nosso Deus. Amém? Então, a prova, e o que acontece no meio, é que nós não percebemos que os sentidos do povo são embotados pelo mundo, pela religião, por tudo mais, com o único objetivo de entender e mostrar e desqualificar Deus e o que Ele é capaz de fazer. O mundo todo é regido por essa lógica. Ninguém precisa de Deus. Olha só os avanços que nós temos. Nós curamos câncer, nós curamos isso, nós vamos para a Lua e nós vamos embaixo do mar e explodimos, mas nós vamos. Nós construímos prédios enormes, avanços tecnológicos, avanços de diversidade, a população, tarará, ciência e tudo mais. Quem precisa de Deus? E aí quando você olha, tudo frágil, tudo falso, tudo... Porque o mundo está tentando com todas as maneiras, e a religião diz a mesma coisa, tentando vender para você que o máximo que você pode conquistar na vida é o que está aí. É o que está aí. Então o meu título nessa manhã tem a ver com enxergar o futuro. Você precisa... Amém. Fé enxerga na frente. Então, estão 2 pontos que eu queria colocar para os irmãos, que são essenciais na nossa vida. E o primeiro, eu queria estabelecer essa premissa, que é o seguinte: se você nunca viu, você não tem motivo nenhum para ir atrás daquilo que você nunca viu. Se você não sabe que é possível, para que investir naquilo? Se você não sabe que Deus quer dar, para que fazer? Então, onde nós seguir a espiritual e nosso sentimento, todos embotados que nós temos, essa é a definição da nossa vida. Por que a mornidão e por que, de uma certa forma, desleixo com as coisas de Deus? Por falta de revelação. E uma das coisas fundamentais para nós, meus irmãos, o que Deus tem preparado para você, você nunca experimentou. Pensa nisso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Você nunca viu, você nunca ouviu falar e você nunca captou no teu coração para ter a revelação o que Deus é capaz de fazer na tua vida e o plano que Deus tem para a tua vida. Deus fala para a nação: eu sei que planos eu tenho a teu respeito, planos de bem, de prosperar teu caminho e te dar um futuro. Então nós estamos falando que a bondade do Senhor aponta para algo na frente. Então, olha o dilema que nós ficamos. Por que tem que ser pela fé? Porque você nunca viu ainda. Porque você nunca viu, você não tem experiência, você não tem nenhuma referência. Você precisa se render para a obra de Deus, e essa é a função da pregação. A pregação do Evangelho faz você dizer assim: é possível. Se você passa um tempo lendo as Escrituras, andando com Deus, você vai ver o nível de oportunidades e possibilidades se abrem.
Então tem duas coisas na nossa vida que eu queria, tentando concluir. Hoje, Deus nos deu uma estratégia. O teu coração e o teu dia. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endurece o teu coração. Hoje, se ouvires a voz de Deus. Hoje, não importa amanhã. Hoje, se você está ouvindo a voz de Deus, não endurece o teu coração. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endurece o teu coração. Como aconteceu com o povo de Israel. Não endurece. Então hoje, fé opera hoje. É importante. Hoje, coração. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endurece o coração. Então hoje é o que você tem na mão. A voz de Deus, a presença de Deus, e nós falamos há poucos minutos atrás. O teu objetivo maior é entreter a presença de Deus e desenvolver a vida do reino de Deus, porque tudo mais flui daí. Então esse é o teu dia, essa é a tua estratégia de vida. Essa é a nossa estratégia de vida. Segunda coisa que eu comentei, ou a terceira coisa, é que fé sempre tem a ver com galardão. É necessário que aquele que vai lidar com Deus saiba que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Ele tem muito mais para dar para você do que o estado que você tem hoje. O conceito de fé tem isso. Pela fé, você acessa uma vida impossível de ser acessada naturalmente. Só que o que acontece? Para você, você tem que ter a visão de que essa vida que Deus quer dar é muito melhor do que a vida que você tem hoje. Amém. E esse é o nosso problema. Nós achamos que está tudo bem. Amém. Que nós estamos com tudo sob controle. E a Bíblia fala, você não tem ideia. Você não tem ideia do que é a bondade do Senhor. O mundo perdeu a referência da bondade do Senhor. Nós perdemos a referência de como Deus é bom. Perdemos a referência. E nós definimos, e o jovem rico chegou para Jesus, bom mestre, nós temos um bom jargão espiritual. Só que quando você fala para Deus, como Deus é bom, nós provavelmente estamos fazendo que nem o jovem rico. Bom mestre, como tu és bom. E Deus vai sempre dizer, você não faz ideia do que é ser bom. Então, o que eu queria despertar em você é que você não sabe quão bom é o plano que Deus tem para a tua vida. Você não sabe. Por isso que nós não estamos indo atrás dele. A nossa mornidão e displicência espiritual mostra que nós não temos revelação da bondade do Senhor. Não para nossa condenação, mas é para a gente checar certos parâmetros na nossa vida. Por que eu vou abrir mão de algo para acessar algo? Se o vinho velho é bom, amém. O vinho velho é excelente, amém. Amém? O vinho velho é maravilhoso. A resistência que nós temos para algo que Deus quer fazer, isso é pela nossa natureza. Então, Salmo 34, 8. Prova, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa provar da bondade do Senhor para ver. Amém. Se você não provar, você não vai ver. Se você não provar,
você não vai ver. Então vamos tentar ir para o meu ponto nessa manhã. A Bíblia fala que só o Espírito Santo de Deus pode revelar para nós o que Ele tem preparado. Amém? Amém? Domingo passado, esses últimos domingos, nós estávamos falando, os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. Como você vai ter acesso às coisas de Deus? Primeiro as coisas primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ama a Deus, busca o reino em primeiro lugar, foca. Cada vez que alguém se volta para Deus, o processo começa a se desencadear. Então, olha só, a nossa cegueira espiritual faz você ficar longe de Deus. E ficar longe de Deus você não quer. Amém? Porque se voltar para Deus, se Deus não tem nada mais para agregar. Então, a pregação do Evangelho desperta você de novo, na bondade do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, Deus tem um plano. Eu sei que o plano de Deus é maravilhoso para a nossa vida. E está diante de nós. E aí você se volta para Deus. A luz de Deus começa a brilhar no teu coração e o véu começa a sair. Mas, meu irmão, esse véu, ele é grosso. Ele precisa ir saindo, andar na presença de Deus, meditar dia e noite. Nós precisamos, porque você começa a enxergar das coisas de Deus, o inimigo vem, joga lixo na tua vida, te distrai com o tempo e você começa a embotar de novo. Ele vem, ele embota, ele vai e volta. Essa é a razão porque a palavra diz, medita dia e noite, orar sem cessar. Você precisa andar na presença de Deus como prioridade na tua vida para Deus ir desintoxicando você e para você começar a enxergar como Deus quer que você enxergue. Amém? Então, duas coisas. Não sei se eu consigo fazer minhas duas coisas. A figura do intercessor que nós estávamos comentando, o intercessor tem acesso ao rei. Amém? Deus está procurando esse coração. Olha só, Deus está procurando esse coração. Porque é importante o teu dia, o teu coração, as tuas prioridades, botar Deus em primeiro lugar. Porque Ele vai achar alguém que Ele vai começar a depositar os seus segredos. Então, o intercessor tem essas duas funções. Ele vai começar a enxergar melhor e vai começar a ter acesso ao coração de Deus. Porque fé, amém, quando mais você ora, a Bíblia fala que quanto mais você anda com Deus, mais você enxerga. Ok? Quanto mais você anda com Deus, mais você enxerga. Quanto mais você anda com Deus, mais acesso à presença dEle você tem. Ok? Então, consequência. Então, para mim é importante esse passo, porque nós estamos querendo ter acesso aos segredos de Deus, às soluções para os dilemas da nossa vida, sem andar com Deus. Amém. A intimidade do Senhor, os segredos do Senhor, as coisas boas, eu sei que coisas boas eu tenho para ti. Eu sei que coisas boas eu tenho. Então, os meus amigos, aqueles que me amam, eles vão começar a ter acesso ao meu coração. O véu vai cair, eu vou mostrar coisas. Então, olha só, dois aspectos. Os segredos de Deus para a nossa vida e para tudo ao nosso redor são para aqueles que amam Ele. E nem olhos viram o que Deus tem preparado no teu futuro, são para aqueles que amam Ele. Então, amar a Deus de todas as coisas, acima de todas as coisas, é necessário que você
em algum momento na tua vida, pela pregação do Evangelho, você diz assim, Deus é tudo para mim. Amém? Fé produz em nosso coração essa realidade, essa rendição, ao ponto de dizer assim, o mundo não tem nada a oferecer, tudo de bom vem de Deus e de Deus somente. Por isso esse assunto de amar a Deus, da bondade do Senhor e conhecer o coração de Deus, é fundamental para começar a nossa vida nessa terra. Por que você vai buscar a Deus se Ele não tem nada a agregar para você? Além do que algumas coisas a mais que talvez estaria faltando na minha vida. Deus, se tu pudesse fazer isso aqui, amém, eu estaria bem. Aí Deus olha e diz, você não sabe o que está falando. O meu filho morreu na cruz para fazer algo na tua vida e você está achando que está tudo bem e só precisa de uma coisinha assim. O preço foi alto pago para nós ficarmos nessa situação. Acharmos que Deus pagou um alto preço para nós vivermos na nossa vida administrando. Não só mais um pouquinho aqui, uma benção aqui, resolver meu problema ali. Não. O alto preço pago é um sinal para nós da vida que Deus tem reservado para a sua igreja. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não dará com ele todas as coisas. Então, olha o que ele está dizendo. A prova da obra da cruz é um sinal do que Deus tem, amém, do que está disponível. Então, a nossa vida, quando nós começamos a nossa jornada com Deus, a jornada do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais. Amém. Você tem que amar mais a Deus hoje do que ontem, meu irmão. Amém. Isso é uma coisa lógica espiritualmente falando, mas não é o que acontece porque nós estamos sendo jogados de tudo que é lixo ao nosso redor. Então nós precisamos acordar para essa realidade. Que o que Deus tem reservado para nós, o alto preço pago, é muito bom, é muito grande, é muito tremendo. E o que acontece? Você precisa brigar com a tua carne, que diz assim, por que eu quero vinho novo? Se eu me adaptei. Amém. O povo de Israel, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, terra com casas que vocês não construíram, com poços que vocês não cavaram, com vinhas que vocês não plantaram, com isso e aquilo, eu vou andar no meio de vocês, você assim, e o povo diz assim, E aí começou a ficar difícil a caminhada, porque cadê, porque onde é que está, porque não sei o quê, porque o povo sem visão perece. O que dá visão para nós? Experimentar de Deus. Quanto mais você come, a Bíblia fala, quem de mim se alimenta, mais fome por mais de Deus. Então, a nossa vida diária, meus irmãos, é extremamente importante a nossa vida diária, porque quanto mais você começa a mover a tua vida em oração e meditando nas coisas de Deus, mais os teus olhos vão abrindo, mais revelação da bondade do Senhor, mais você começa a trilhar e experimentar de Deus. Quanto mais você experimenta de Deus, mais você quer de Deus. Então tem dois aspectos nessa estratégia do nosso dia para viver. E para mim é central isso. Quem não experimentou da bondade do Senhor não vê, não enxerga. Quem não bebeu do vinho não tem como dizer que ele é melhor. Fome. Então, lembra, quem não experimentou do vinho novo não tem referência, ok? Quem nunca andou com ar-condicionado
no carro, não faz ideia se é bom ou ruim. Amém. Porque o vinho velho está bom. Amém. Eu estou, graças a Deus, estou feliz que eu tenho um carro, que posso me locomover. Você não está incomodado com isso, está feliz. Se você nunca experimentou algo, você nunca criou apetite por aquilo. Está bom assim. Ok? E a Bíblia chama, provai e vede quão bom Deus é. Você prova, os teus olhos se abrem. Você prova, os teus olhos te abrem. Você prova, por isso é necessário que aquele que vai andar com Deus saiba uma coisa, é uma jornada ilimitada, porque você vai provar da bondade do Senhor, Deus é bom, Deus é fiel, e a pregação do Evangelho joga essa semente no coração das pessoas. Deus é bom, Deus é amor, Deus te ama e tem um plano glorioso para a tua vida. Amém? A semente está plantada. Agora, a estratégia pessoal de cada um, por isso que eu vou insistir mesmo. A nossa vida pessoal com Deus é o que define aonde nós vamos ir. Porque a semente foi pregada do que Deus fez e é capaz de fazer. Agora é a nossa parte de processar essa semente, cuidar do coração e do teu dia para que essa semente não se perca e vá entrando no coração. Como você faz isso? Orando, vigiando, tendo a tua vida pessoal com Deus. E é o ponto que Jesus logo no início diz, busca o reino em primeiro lugar, a sua justiça. Para qualquer outra coisa na nossa vida, a base é a nossa vida pessoal com Deus. Porque a nossa vida pessoal com Deus é o local onde as coisas que Deus plantou pelo Espírito no nosso coração vão começar a ganhar raiz e vida em nós. Amém. Você recebe uma semente de Deus, você recebe instrução, você recebe a revelação da palavra de Deus, e aí você pega essa semente e medita dia e noite, a sabedoria de Deus vai descendo até o coração. E o que acontece? Quando ela chega no teu coração, o Espírito Santo de Deus, amém, começa a abrir os nossos olhos do que Deus é capaz de fazer. Você começa a ver a possibilidade do que Deus é capaz de fazer. Amém? Então é um jogo interessante, não é um jogo interessante, mas é uma situação interessante, que se você não provar, você não vai ver. E quando você não vê, você não vai querer, porque você não tem referência. Qual é a única referência que você tem? Do teu passado, amém? Qual é a única referência que nós temos? O que fez o povo de Israel voltar para o Egito? Eles não tinham referência da terra prometida, de uma vida com Deus só do passado. Deus começou o que os espias fizeram. Eles foram até o futuro do povo de Israel. Amém? Eles não estavam vivendo ainda aquilo. Os espias, esses são a função dos pregadores do Evangelho, da pregação do Evangelho, daqueles que Deus levanta para pregar o Evangelho. Eles vão até a terra prometida, pegam certos frutos e diz, isso é o que Deus quer fazer na tua vida. Eles vão até o campo do inimigo. Eles se dispõem O intercessor é aquela pessoa que se dispõe a juntar as duas pontas, o que existe hoje e o que Deus quer fazer amanhã. Ele vai até lá e tenta montar essa ponte para que o povo possa andar nessa realidade. Os espias, eles foram ao futuro de Israel. A Bíblia fala, essa é a terra da promessa, esse é o teu futuro, essa é a bondade que eu tenho, esse é o amor que Deus tem, isso é tudo que eu preparei para vocês.
eles não conseguiam entender, eles só conseguiam entender opressão, 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 opressão. Eles reclamaram do início ao fim, porque onde está Deus, porque eles não enxergam. Amém. Povo sem visão é povo que não experimentou da bondade do Senhor, é povo que não experimentou do amor de Deus, é povo que só tem referência passado. Amém? Você olha para trás e vê coisas boas e coisas ruins, é isso que move a tua vida. Então, Deus quer reprogramar a nossa vida, nós não vivemos em cima do passado, nem de coisas boas e de coisas ruins. As coisas boas que você considera boas para você não é referência para o teu futuro. As coisas ruins não são traumas para ficar te amarrando para o teu futuro. Eis que faço uma coisa nova. Eu vou entrar em cena, vou lavar os pecados, e eu é que sei que plano tenho. O teu passado não é referência para o teu futuro. Então olha onde nós chegamos. O nosso passado, você olha para trás, porque minha avó fazia assim, meu avô fazia assim, eu tive isso aqui, eu aprendi assim, minha mãe disse assim, eu sempre fiz assim, eu fui prejudicado assim, me chamavam disso, tudo passado. E achando que ao alimentar e pensar e meditar nisso, está ajudando você aí onde você não vai a lugar nenhum, você só vai para trás. É o que o povo só pensava no passado e está andando para trás, e foi para no Egito. Então olha o que acontece. Eu estou fazendo uma coisa nova, o teu passado, sejam boas coisas ou ruins, não importa. Então olha onde nós ficamos. A Bíblia fala, esquecendo as coisas que estão para trás, só que nós estamos sem visão do que onde nós estamos indo. Então o que Deus está fazendo? Ele quer tirar as referências do passado, nossa, e dizer, eu é que sei que planos eu tenho. Eu tenho esse plano, eu tenho esse plano, esse plano e esse plano. Deus quer começar a revelar para você o que Ele pensa de você, do plano que Ele tem para a tua vida, como Ele enxerga, como Ele te criou e o que Ele quer que você faça. Mas para isso você vai ter que esquecer do atrás e olhar para frente. Então, olha o povo de Israel. O Egito chamando eles. Lá tinha panela, lá estava tranquilo, lá tinha segurança, lá tinha plano de saúde. Amém, tem Bolsa Família, tem isso, tem aquilo. Amém, é uma porcaria, não dá para fazer nada, mas pelo menos eu sobrevivo. Amém, não tenho água, não tenho luz, não tenho energia, não tenho conforto, mas pelo menos eu consigo abastecer meu carro. Amém, e carregar meu celular no carro quando precisar, eu vou de escada, faço uma estratégia, eu consigo. E você vai assim, você não tem uma referência do passado, e Deus diz assim, eu preciso botar uma referência nesse povo. Eu preciso botar uma referência nesse povo. Amém? A vida é complicada, é crise, é banco, é reforma, é isso, é aquilo, é governo novo, governo velho, governo para cima, governo para trás, e não sei o quê, a crise econômica, financeira, vírus, amém? Covid, isso, e vai, como é que eu faço para viver com esses problemas? O que eu vou fazer? E Deus disse, eu preciso dar uma referência nova para esse povo só está pensando para trás, eu quero fazer uma coisa nova, eu preciso mandar uns espias para dentro da terra prometida, e vim aqui, isso aqui é o que Deus tem preparado. Aí eles vinham com os cachos de uva, o que Deus está fazendo? Experimenta, que seja um pouquinho da bondade do plano de Deus na tua vida, que você vai querer mais, amém? E a pregação do Evangelho é isso, é a realidade onde Deus quer fazer isso, Ele tem planos, Ele tem desejo na tua vida, e aí você está aqui agora, no meio do caminho, na véspera, no deserto, nesse período de transição, amarrado pelo passado. A única referência que nós temos é o passado. Nós precisamos cuidar, quando nós estamos conversando, tudo o que você refere ao passado. Não, porque eu fiz isso, eu era isso, eu fazia aquilo outro. Deus não está te levando para trás. Deus não quer reproduzir o teu passado. Ele quer fazer uma coisa nova na tua vida. E nós estamos agarrados, porque... e nós procuramos lugares e pessoas e jeitos e funções e trabalhos e empregos que possam reproduzir os melhores dias da minha vida. É perder tempo. Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida. Você quer reproduzir as melhores coisas do deserto num plano que Deus tem na terra prometida. Você não pode, não tem como. Você vai ter que crer em Deus que o vinho novo é melhor. Você vai ter que parar de beber o vinho velho. O povo está sem referência porque
a pregação do Evangelho está aguada e você fala e fala, e a pessoa diz assim, mas o que isso me agrega? Não agrega nada. Você precisa ter amor, amém? Você precisa só, amém, cuidar daqui, dali, fazer, ter um bom cumbaiá, amém? Seja que, amém? E aí Deus diz assim, eu não consigo botar na cabeça desse povo que o meu plano é 1000 vezes melhor que o que eles têm. Mas eles gostam, eles querem, eles rejeitam a pregação do Evangelho, eles não querem. Mas eles não querem ouvir. Aí o Josué e Caleb usam cachos de uva, amostras do futuro. Amostras do futuro. A tua vida que Deus ordenou para ti está no futuro, não está atrás. A vida que Deus planejou e desenhou quando te criou está na tua frente e não está em nada atrás. Você não tem nenhuma referência atrás para saber. Não, pastor, mas eu gostava dessas coisas, eu fazia assim, então eu creio que Deus está me levando assim. Não, o passado não é referência para você. Aí o pregador vem com um cacho de uva. Esse é o plano que Deus tem para a tua vida. Não, mas não faz sentido, Deus. Aí o que aconteceu? Choque entre amostras da terra prometida e experiências do passado. E aí você olha e diz assim, quem prefere o vinho novo? O velho era bom. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Todos nós temos resistência ao que Deus quer fazer. Porque nós queremos que Deus reproduza algo que a gente fez, que a gente sabe. Não, eu entendo que... Não. Rendição significa assim, Deus, até hoje, nunca ninguém nasceu fora do casamento. Eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim segundo os teus propósitos. Esse é o vinho novo. Essa é a realidade da obra do Espírito. Essa é a realidade da pregação do Evangelho. Apresentar para nós que o que era antes de Deus. Paulo diz assim, eu considero tudo como refúgio. Tudo. Ele era a pessoa mais entendida, conhecida, e disse assim, eu considero tudo segundo escalão. Porque eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer. Então, a fome, o que faz Paulo querer Deus nas piores condições? Ele experimentou no caminho para Damasco. Ele fala, eu encontrei a Cristo. Ele olhou para mim, o pior pecador, eu persegui esse caminho. E Deus, eu vi, a luz brilhou nos meus olhos. Até morrer, eu vou proclamar esse caminho. E aí ele diz assim, e eu prossigo agora para o alto, agora eu estou andando para frente. Amém? O corpo me chama, a pressão é enorme, mas eu vou desembaraçando, porque eu prossigo para o prêmio, eu prossigo para o alto, eu testei de algo que esse mundo não tem nada para oferecer. E quando eu falo esse mundo, você pode experimentar nesse mundo das coisas de Deus, mas não na força desse mundo. É Deus que vai fazer. É tudo vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Então, amém. O que nós temos na nossa vida? É como eu disse. O acesso ao trono de Deus, com seus planos e poder para implementar os planos, é dos amigos dele. Aqueles que amam a Deus começam a andar com Deus. E priorizar, você vai ajustando a tua vida. Deus é a minha prioridade. O que vai acontecer? Ele vai renovar a tua mente, você começa a desconsiderar as coisas que o teu braço fez, que
que você conquistou, não, porque eu fiz isso, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, eu sempre fiz isso, eu sou um engenheiro formado em tal lugar, primeiro lugar, tudo isso não pode ser referência para o que Deus quer fazer, porque qualquer referência humana vai limitar o que Deus quer fazer. Você considera tudo secundário, você encontra Cristo e aí você diz, Deus, é um novo livro, sim, Ele vai aproveitar, Ele sabe redimir a nossa vida. Mas Ele diz assim, você não tem referência de onde você está indo, olhando para o teu passado. Então, para mim, a lição grande para nós, meus irmãos, se você olha, a idade que você tem e olha para a tua vida, analisando tudo o que Deus fez, os traumas, as coisas, faz todo sentido que Deus está me levando nessa direção. O passado não é referência onde Deus quer te levar. Sabe qual é a única referência onde Deus quer? É aos pés de Cristo. Eu é que sei os planos que eu tenho. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer com essa vida que você viveu, dar um toque divino e fazer isso. Eu nunca imaginei que Deus ia fazer tal coisa. Com esse Josézinho, o caçula preso, e o que ele fez. Então existem duas coisas, meus irmãos, para a gente concluir. Se você não experimentar, você não sabe. Você não tem noção. Tem um desenho animado, o Ratatouille. O Ratatouille ele tem uma ilustração muito interessante, que é o ratinho que cozinha. E ele tem esse crítico culinário, que é temido por todos os restaurantes em Paris. E ele vai visitar esse restaurante. E esse ratinho, com o seu ajudante, seu amigo, esse crítico chega com aquela cara de exigência de tudo, assim. E é como se ele dissesse, né? O que nós vamos servir para ele agora? O que nós vamos servir para esse cara? Aí o ratinho, né? Resolve fazer o Ratatouille, que é o nome do filme. Vai falar do Ratatouille, sem saber de nada. Aí ele apresenta, aí o garçom vai lá, apresenta o Ratatouille. Prato, e ele ali com aquela cara rancorosa, brava, indignada. Aí ele põe uma garfada, na primeira garfada, quando ele toca na boca, ele é transportado para o seu passado. E aí lembra da comida que ele comeu quando ele era criança, quando ele tinha um dia complicado, a mãe fazia e ele era um negócio que renovava, alegrava, animava ele, e ele falou assim, eu fui transportado para aquela... E ele come, ele se transforma por ter tocado em algo que moveu ele para uma outra dimensão. Então, para a gente concluir aqui, meu irmão, fé em Deus e o acesso à presença de Deus te move para onde Deus quer te levar. Você não lê a Bíblia e anda com Deus simplesmente para ter uma vida melhor, para ser mais santo. Fé, ela expande os teus olhos e você começa a enxergar o que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, o que acontece? Quando você ouve a palavra de Deus, algo acontece no teu espírito. O Espírito Santo está dizendo assim, olha, isso aí é bom. Isso é comida boa. Aí você faz o quê? Você vai para casa, você dobra o teu coração, você diz, Deus, você alimenta, e diz, Deus, porque agora é a tua responsabilidade botar para dentro e transformar em vida para você. E aí você medita, e o que acontece? O processo de meditar nas coisas de Deus faz você abrir os olhos. E aí você começa a enxergar coisas que Deus tem reservado para nós. Então tem dois aspectos nessa nossa estratégia. Por que você precisa? A gente lê assim, tem que ler a Bíblia todos os dias. Para quê, pastor?
que vai mudar a minha vida? Vai mudar que você vai ver o teu futuro. O que vai mudar o meu futuro? Vai dar sentido para a tua vida. Porque quando você enxerga o que Deus quer fazer, a tua vida vai ter sentido. Você não vai ficar incomodado, irritado, chateado com as coisas que não andam. Sim, porque você não está enxergando. Quando você enxerga o teu futuro, você começa a ter sentido para onde você está indo e você começa a direcionar a tua vida para onde você está indo. O que a meditação diária nas coisas de Deus faz? Te dá acesso ao teu futuro. Mas pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. É por isso que nós estamos rodando. Por isso que nós estamos rodando na nossa vida. Amém. E resmungando e nada funciona. Porque nós não estamos olhando para frente. Fé é que nem um espia. O espia abre a porta e diz assim, isso aqui é o que Deus está preparando. Ele aponta para o futuro e diz assim, Então, quem mais lê a Bíblia e medita e busca a Deus e ama a Deus, os segredos de Deus começam a ser expostos. O futuro, o que é o segredo de Deus? Nada mais é, amém, que você começa a enxergar como Deus enxerga, você começa a olhar para frente, começa a enxergar os planos de Deus. Amém. A palavra de Deus em nós, ela limpa o nosso coração, renova a nossa vida e nós começamos a enxergar. E é bem difícil querer acessar e viver uma vida cristã sem nunca ter experimentado. Amém. Olhando para trás. Então essa é a primeira coisa. A palavra de Deus pregada, fé vem por ouvir a palavra de Deus. E no momento que você entende que Deus é tudo para você, você pega essa palavra e começa a ruminar. É o processo de gestação e ruminar, onde você diz, Deus, eu quero que essa palavra torne vida na tua vida, teus olhos começam a abrir. Você começa a enxergar futuro e a tua vida vai começar a ter sentido, porque você vai clarear e ver onde é que está indo, porque certas coisas estão acontecendo, deixar de acontecer, porque você está vendo onde você está indo. E a vida de oração. Eu vou só deixar uma frase que é da Corrie ten Boom. Ela diz assim: tem que achar primeiro. Uma das coisas maravilhosas sobre orar é que você deixa o mundo onde você não é capaz de fazer nada e entra no mundo onde tudo é possível. Então, minhas duas palavras para nós. Quando você dobra o joelho, então você está numa situação complicada na tua vida. Não sabe o que fazer, limitado, não tem o que fazer. No momento que você dobra o joelho, você entra num território onde tudo é possível. Você volta para esse mundo, tudo é complicado. Que nós não oramos. Amém. No momento que você dobra o joelho, em oração, você acessa o trono do universo onde tudo é possível. Você levanta da tua oração, você está num mundo onde tudo é complicado. Tudo é possível. Tudo é complicado. Então, olha só, meus irmãos, para a gente concluir. Quando você medita dia e noite nas Escrituras, você enxerga o futuro. Quando você dobra o joelho, você acessa alguém e uma atmosfera onde Deus está, onde diz, não é nada impossível. Ou seja, o futuro que você viu está disponível e Deus vai te dar graça para manifestar ele. Eu digo para os irmãos,
esse lugar na mesa do Senhor é um lugar de dizer: ó, provai e vede, o Senhor é bom. Então tem uma coisa na nossa vida que você está sempre tendo que lembrar. A única coisa no teu passado: Cristo morreu. Então na mesa do Senhor você tem essa referência, eternidade, onde Deus está te levando. E a única coisa que você tem é o passado. Sabe por quê? Porque Cristo é a porta para o teu futuro. Então tem uma coisa só. E meus irmãos, se eu puder ajudar vocês, parem de falar do passado. Porque eu fiz e aconteci, porque eu tive problema. Parem de falar do passado. Porque isso contamina o teu futuro. Se você quer falar de alguma coisa do passado, fala da cruz, do que Cristo fez. Onde Paulo diz: eu me glorio de uma coisa, na cruz. Então, o que você fala do passado? Fala da cruz, do que Deus fez por você só. Porque nós precisamos reeducar a nossa mente. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Isso não é referencial para o que Deus quer fazer na tua vida. A cruz é a porta. Então o que nós muitas vezes fazemos? Nós olhamos para o passado e dizemos: como eu sou bom, como eu fiz, como eu aconteci, que as coisas complicadas, mas não falamos da cruz. Como se a porta para o nosso futuro fosse resolver os problemas e as referências passadas. Não, você esquece isso, cruz no passado, fazer isso em memória de mim sempre. Tudo está encerrado na cruz. E Jesus Cristo é a porta. E agora, do Calvário, é a única coisa que você se gloria para trás. Eu não entendo como as pessoas se orgulham do passado para mim. Eu me glorio, como a palavra diz. Se tem alguma coisa que eu me glorio, é na cruz de Cristo, Paulo fala. Então, são pequenas coisas que quando nós tomamos a ceia, e aí são detalhes que nós precisamos dar. Para pensar um pouquinho. Se você está sempre falando do passado, que eu era, que eu fiz, que eu deixei de fazer, como se fossem credenciais para o futuro. A nossa credencial é Cristo. Então, o que Jesus está fazendo para nós, cada vez que nós tomamos a ceia, está ajustando o nosso passado, limpando o passado, focando o nosso passado. E eu prossigo para o alvo, olhando para Jesus. Passado e futuro na mesa do Senhor. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endurece o coração.